E em paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Veremos aqui a partir do verso 1, Lucas 10, verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que procedessem em cada cidade e lugar, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Bom, aqui essa passagem aqui ela é conhecida como a missão dos 70, né? Então o Senhor Jesus ele envia discípulos de dois em dois ao evangelismo. Aqui, no seu ministério terreno, Jesus está cumprindo o ID também. Tanto Jesus pregava, como ele enviava os seus missionários, que eram os seus discípulos, né? Essa é uma das comissões que Jesus deixou para a igreja. Se você se lembrar ali de Mateus, capítulo 28, a ordem que Jesus deixou para a igreja antes dele subir ao céu, após a sua ressurreição, claro, quando Jesus está subindo ao céu, ele deixou a grande comissão para a igreja. Veja lá, Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora aqui a partir do 19, ele deixa a grande comissão para a igreja. Vejam no que é composta essa grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a grande comissão que Jesus deixou para a igreja, a missão da igreja é essa que está resumida aqui. A principal missão, a grande comissão da igreja é essa que está resumida aqui. Ela é formada do ID, que é o pregar o evangelho para as pessoas, né? O ensinar, que é o fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é ensiná-los. Não existe discípulo que não aprenda do seu mestre, né? O discípulo é um aprendiz, é aquele que está aprendendo. Então nós devemos ensinar. Então a igreja deve pregar o evangelho, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que Jesus ele está cumprindo o ID aqui. O ID que ele ia determinar ainda para a sua igreja, ele já está cumprindo aqui no seu ministério. Então ele envia missionários, ele envia os seus discípulos, né?
E nessa passagem aqui da missão dos 70, nós podemos aprender aqui algumas coisas importantes. Primeira coisa que eu aprendo aqui, verso 1, é que o evangelismo, quando nós evangelizamos alguém, o evangelismo ele precede a chegada de Cristo na vida daquela pessoa. O evangelho precede a chegada de Cristo na vida daquela pessoa. Veja o verso 1 aqui, ó. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então Jesus, ele envia seus missionários, ele envia os seus discípulos para anunciar que ele vai chegar. E quando nós evangelizamos uma pessoa, nós estamos preparando o coração dessa pessoa para a chegada de Cristo. Né? Então, a primeira coisa que aprendemos aqui é que o evangelismo, ele precede a chegada de Cristo, a vinda de Cristo na vida daquela pessoa. Por isso é muito importante nós pregarmos o evangelho. Sem a pregação do evangelho, não há conversão. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Né? Então, é necessário pregarmos. Por isso que a igreja, ela tem que pregar o evangelho. A igreja tem que pregar salvação, tem que pregar arrependimento, tem que pregar sobre pecado, tem que pregar sobre céu, sobre inferno. E nós devemos pregar o evangelho, falar de Cristo para as pessoas, falar da necessidade do arrependimento, falar como é importante que a pessoa se submeta a Cristo, que a pessoa aprenda dele, que a pessoa guarde os seus mandamentos, né? Então nós devemos evangelizar, porque o evangelho precede a chegada de Cristo. No verso 2, o Senhor Jesus expõe como é grande o trabalho e como são poucos os que, de fato, aceitam trabalhar. Existem muitos cristãos no mundo, mas são poucos os que trabalham, né? E a seara é grande. Irmãos, nós temos hoje no mundo quase 8 bilhões de pessoas. Muitas dessas pessoas precisam ser evangelizadas. Até mesmo num Brasil, num país como o nosso aqui, que é o Brasil, onde dificilmente a pessoa não ouviu falar de Cristo, a maioria das pessoas não sabe quem é Cristo. Elas ouvem falar, elas até imaginam que elas são cristãs, mas não conhecem esse Cristo. Sproul disse certa vez: dê-me o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Nós precisamos oferecer e mostrar esse Jesus bíblico, o Jesus que se revelou nas Escrituras, para as pessoas. Nós precisamos preceder a chegada de Cristo na vida dessas pessoas. E nós devemos ensiná-los. Então aqui no verso 2, o Senhor Jesus mostra como é amplo o trabalho e como são poucos os que trabalham, né? Verso 2 diz assim: ele fez a seguinte advertência. Veja que é uma advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós temos duas funções aqui. A primeira é rogar ao trabalhador da seara. Vamos pedir a ele que mande trabalhadores. E a segunda é nós mesmos aceitarmos o chamado, ou seja, nós mesmos sermos também resposta da oração de alguém. Tem alguém orando para que Deus mande trabalhadores. Que nós mesmos sejamos a resposta da oração de alguém. Existem pastores, líderes, missionários que precisam de pessoas que trabalhem na obra. Que nós possamos chegar e falar assim: eu faço, eu vou fazer. Eu sou a resposta da tua oração. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou ajudar, contribuindo com alguma coisa aí para que esse ministério se expanda e mais pessoas possam ser alcançadas pelo evangelho, né? Nós precisamos também, irmãos, compartilhar, divulgar.
vídeos evangelísticos, onde é pregada a sã doutrina. Existem muitos líderes, muitos cristãos, muitos pastores que ensinam a sã doutrina, a verdadeira doutrina, a doutrina bíblica. Essas pessoas precisam que sejam compartilhadas essas mensagens para que mais pessoas alcancem, recebam essa mensagem. E nós devemos fazer o evangelismo pessoal, evangelizar os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho ou de escola. Nós precisamos fazer isso. Depois, no capítulo 3, nós vemos aqui que a receptividade, muitas vezes, ela é hostil. Vemos aqui, ide, eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Muitas vezes, o trabalho é árduo, existem espinhos. Muitas vezes, a recepção ela é hostil. Mas é necessário e urgente a pregação. Nós somos enviados como cordeiros no meio de lobos. Olha, um grande lobo na Bíblia era Saulo. E ele acabou sendo alcançado pela graça, né? O próprio Jesus se manifestou a ele e depois mandou Ananias ali pregar o evangelho a ele e batizá-lo. Então, não tenha medo dos lobos. Confie no bom pastor dos cordeiros. Depois nós vemos aqui no verso 4, uma orientação bastante importante. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso aqui pode parecer estranho para alguém, né? Mas vamos tentar entender. Não leveis bolsa. Bolsa, aqui fala de bolsa e alforge. A diferença entre a bolsa e o alforge é que na bolsa a pessoa carregava o dinheiro, levava dinheiro. E no alforge ela levava pertences, né? O alforge era uma espécie de saco onde se abria pelo meio, dividia o peso de um lado para outro, porque às vezes a pessoa caminhava muito tempo a pé, né? Carregando aquelas coisas, então o peso era dividido, né? Então, Jesus fala aqui, não leveis bolsa, nem alforge. Não levar dinheiro, nem levar pertences pessoais. Não levar sandália. Essa sandália não quer dizer que eles tinham que ir descalços. É não levar uma sandália extra. Para o caso daquela sandália se romper, ou houver uma ruptura ali, levar uma sandália extra. Não. Jesus fala assim, olha só. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. O que Jesus está dizendo aqui é para você não confiar nos bens pessoais, para você não confiar nos recursos humanos. Não confie, porque às vezes esses recursos eles nem chegam. Quantas vezes pessoas falam assim, não, eu vou manter tal missionário, eu vou manter uma obra não sei aonde, e começa a ofertar e depois para. E aquele missionário fica lá, exposto muitas vezes num país estranho, num idioma estranho, sem recursos, praticamente abandonado lá. E a pessoa que emocionalmente se empolgou no começo para mantê-lo, esqueceu dele lá, simplesmente largado ali. Então, Jesus está falando, não confie em recursos materiais. Não vá para esta missão confiando em recursos, porque às vezes esses recursos nem chegam. A dependência, ela tem que ser total de Deus, total de Cristo. Quem vos envia é Cristo. Quem nos envia a todos para esta obra é Cristo. É Cristo. Não são poucas vezes que ficamos sem recursos. Não são poucas vezes. Mas a obra ela tem que continuar e ela tem que ser feita. Então não confie em recursos para fazer essa obra. Não leve bolsa, nem alforjes, nem uma sandália. Vá com o que você está. E confie no Senhor da obra. A dependência tem que ser total dele. Também vemos aqui, a ninguém saudeis pelo caminho. Nós temos que entender que a saudação que eles davam era diferente da nossa. Hoje você fala oi, ou só levanta a mão para alguém que você vê na rua, um conhecido, você cumprimenta, um vai para um lado, outro vai para o outro, né? A saudação que eles davam na rua, muitas vezes era demorada. Eles paravam e conversavam sobre a família, sobre a cidade, sobre isso, sobre aquilo. E às vezes demorava. E Jesus fala, não saudeis ninguém pelo caminho. Ou seja, não perca tempo. Porque a obra é urgente.
o evangelismo, ele é urgente. Numa época como estamos vivendo, de uma pandemia, o evangelismo se torna mais urgente ainda, irmãos. Muito mais urgente. Pense nisso. Fale do amor de Cristo para as pessoas. Fale da necessidade da pessoa se arrepender dos seus pecados, se submeter a Cristo. Fale em amor. Não tenha medo de lobos. E não confie em próprios recursos. Confie no Senhor da Seara. Depois nós vemos aqui, no verso 5 e no verso 6, que esse evangelismo é a procura de eleitos. Nós não sabemos onde os eleitos estão, mas através do evangelismo eles serão alcançados. Olha que coisa bonita que Jesus fala aqui, versos 5 e verso 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então o que Jesus está dizendo? Você entra numa casa e você já dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, ou seja, se houver ali um eleito, que nós não sabemos onde eles estão, se houver ali um eleito, a paz será sobre ele. Você estará alcançando aquele eleito através, você estará sendo o veículo, né? Através do qual Cristo alcança aquele eleito com a sua graça, que é através do evangelho sendo pregado a ele. A palavra de Cristo ministrada no coração dele vai despertá-lo, dele ou dela, né? Vai despertá-lo então para a sã doutrina. E ele então vai se converter dos seus maus caminhos, será alcançado pela graça ali. Se houver um filho da paz. Se não houver um filho da paz lá, se não houver um eleito ali, então essa paz voltará para você. Porque nenhum trabalho feito para Cristo ficará sem recompensa. Ninguém que dê um copo de água fria a um dos pequeninos de Jesus, enviados em nome dele, ficará sem recompensa. Então, se não houver o Filho da Paz, se houver o Filho da Paz ali, a recompensa é imensa, porque nós somos veículos de alcançar um eleito ali. Isso é uma maravilha, uma alegria imensa. Se não houver, se a palavra ali for rejeitada porque não houve ali um eleito, essa paz voltará para aquele pregador, para aquele que está pregando. Então, essa pessoa ela será recompensada de qualquer forma. O mensageiro das boas novas, né? Será recompensado de qualquer forma. Depois vem aqui o verso 7. Do verso 7 ao 12. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Ou seja, seja humilde, seja respeitoso. Participe do que aquela família, do que aquela casa tiver ali. Não exija nada além daquilo. Tá? O que eles te derem, você aceita. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então, se você chegar numa cidade e eles te receberem, participe com eles da vida deles ali, tá bom? Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino dos céus. Se preocupe com os enfermos, com as pessoas ali, ore pelos enfermos, peça cura a eles, né? Procure se preocupar se aquelas cidades, se aquelas pessoas estão vivendo algum problema. Seja respeitoso, humilde e atencioso no seu evangelismo, tá bom? Em contrapartida, aqui a partir do verso 7, aliás, do verso 10 até o verso 12, nós encontramos Jesus nos orientando uma postura contrária. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clame. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus.
Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então note bem, quando entrar numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clame: até o pó da vossa cidade que nos pegou aos pés, nós sacudimos diante de vós. O que quer dizer isso? Não traga nada dos impenitentes. Daquelas pessoas que você convive, que você prega o evangelho, e pessoas que rejeitam, ou que zombam, que escarnecem, que são hostis ao evangelho, não traga nada delas com você. Não traga seus hábitos, não traga o seu linguajar, não traga o seu pensamento junto com você. Você foi lá para ser luz para ela. Não deixe que as trevas dela apague a luz que existe em você. Então não traga nada. Não se deixe contaminar por nada que existe naquela pessoa ou naquele lugar que os impeça de chegar a Cristo. Sejam hábitos, sejam vícios, sejam prazeres ilícitos, sejam maus pensamentos, sejam malícia, seja o linguajar obsceno do vosso falar. Deixe tudo do falar deles, deixe tudo com eles. Bata até o pó da sua sandália, bata no chão, não traga nada, nem a poeira deles. É isso que Jesus está falando. Veja como isso é um contraste quando você entra na casa onde tem o eleito. Você entra na casa e fala: paz seja convosco. Se houver um filho da paz, a paz vai repousar sobre ele, vai haver conversão ali. Se você entrar numa casa e falar: paz seja convosco, e eles te rejeitarem, não deixe se contaminar por nenhum dos hábitos deles, nem de pensamentos, nem de linguagem, nem de costumes, nem de hábitos. Continue sendo o servo de Deus que você era quando você entrou lá. Continue sendo isso. Não traga nada que venha te contaminar, né? E Jesus ainda diz sobre essas pessoas, sobre essa cidade. Olha só o rigor contra aqueles que rejeitam, né? O verso 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que hoje rejeita a pregação. Então ali foram os 70. E quando eles regressaram, Jesus os vê regressando com alegria. E Jesus continua ensinando a cada um deles, né? Então nós vemos aqui, a partir do verso 17, o regresso deles. Tá? Então aqui em Lucas mesmo, né, capítulo 10, a partir do verso 17, nós vemos o retorno deles. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará danos. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então eles chegam com muita alegria, porque eles viram os sinais, as maravilhas que acontecem quando o evangelho é pregado. A transformação de pessoas. Muitas vezes quando você prega o evangelho para uma pessoa, às vezes a pessoa ela está tão atribulada com a sua vida, tão atormentada com a sua vida, quando ela recebe a mensagem do evangelho, até o semblante dela muda. Parece que resplandece muitas vezes. E aí então, olha só, eles voltaram com muita alegria, porque eles viram, embora talvez alguns pudessem ficar assustados quando Jesus fala: vos envio como cordeiro no meio de lobos, eles viram que o trabalho é altamente recompensador. E eles voltam alegres, com muita alegria. E eles vêm ali possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. E Jesus então ele faz uma correção. Ele não tira
a alegria daqueles missionários que ele enviou, daqueles 70 discípulos. Ele não tira a alegria deles, mas ele corrige o verdadeiro motivo da alegria. E Jesus fala assim, olha, ele se refere à queda de Satanás. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi quando Satanás, ele caiu. E aí Jesus fala, eis que eu vos dei autoridade. Eu dei autoridade para vocês, eu mandei vocês lá, mas eu não mandei vocês desamparados. Vocês foram sem bolsa, sem alforje, sem sandália extra. Mas meu Espírito estava com vocês. A minha autoridade estava com vocês. Veja que é tudo pela autoridade de Cristo. Quando fala ali, curai os enfermos, não é que eles curam os enfermos. É a autoridade de Cristo que vai curar aquele enfermo. Por isso que hoje nós vamos lá e oramos para que Cristo cure os enfermos. Se esse for o propósito santo de Cristo, aquele enfermo será curado. Mas não será pelo seu poder, pelo poder do missionário, pelo meu poder. Será uma ação de Cristo na vida daquela pessoa. Nós apenas seremos o intermediário dessa autoridade, desse poder. E Jesus diz assim, olha, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então não importa que somos enviados como cordeiros no meio de lobos, ou que estejamos totalmente sem recursos, mas nós estamos dependendo somente de Cristo, porque dele vem toda a autoridade. A autoridade vem toda dele, autoridade e poder. Se houver serpentes e escorpiões pelo caminho, nada vai nos fazer mal. E essas serpentes e escorpiões podem ser até espíritos malignos mesmo, ou até pessoas rancorosas, pessoas que odeiam a igreja, pessoas que odeiam Cristo, né? E aqui diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Não é que nós vamos pisar em pessoas ou sermos arrogantes, como vimos aqui. Nós devemos ser humildes e recebermos ali o que aquelas pessoas nos oferecerem e tudo mais, né? Nós só vamos bater o pó da sandália para não aderirmos nada que venha dessas pessoas. Mas nós não vamos ser prepotentes nem arrogantes com eles. Quando diz que tem poder para pisar escorpiões e serpentes, é que esses escorpiões e serpentes não vão nos causar mal, porque nós temos poder para pisá-los, de forma espiritual, né? E podemos sair dali, tá bom? E nada absolutamente nos causará dano. Então os 70 voltam, cheios de alegria, falando, porque os espíritos se nos submetem em seu nome. E Jesus explica isso e diz assim, não obstante, alegrai-vos. Tá vendo? Jesus incentiva que eles continuem alegres. Jesus não tira a alegria deles, né? Mas Jesus corrige o motivo dessa alegria. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então a alegria verdadeira aqui não é porque ela viu aquele poder e aqueles sinais. Não é porque por algum motivo, através daquela pessoa, Jesus fez milagres ali na vida de alguém. Lembre-se que haviam pessoas entre esses discípulos que talvez não tivessem sido salvos. Pelo menos um não foi salvo aqui. Judas estava entre esses 70. Judas, ele foi enviado. Judas, ele foi advertido sobre ser enviado como cordeiro no meio de lobos. Judas, ele foi mesmo com os outros, sem contar com recursos, sem levar bolsa, alforge ou outra sandália. E voltou também com esta alegria, né? Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lembra que Jesus vai falar naquele dia final? Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos milagres. Em teu nome isso e aquilo. E Jesus vai falar, afasta-te de mim porque não te conheço. Então Jesus, ele está corrigindo eles aqui. Tá?
a autoridade e o poder de Cristo, eles são usados e manifestos em quem Cristo determinar que seja. Não implica dizer que esta pessoa que foi um veículo deste poder e autoridade, que essa pessoa é de fato um salvo. Então não se impressione se você ver sinais e maravilhas vindo de alguém aí. Porque até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E se pudesse, enganaria até os eleitos. Se fosse possível, enganaria até os eleitos. Então quando eles vêm com essa alegria, porque os espíritos se submeteram a ele, Jesus explica que viu Satanás caindo, Jesus explica que deu autoridade para eles, para passar por cima desse poder maligno, mas Jesus corrige a alegria. Não obstante, alegrai-vos. Jesus fala, alegrai-vos. Mas não porque os espíritos vos submetem. E sim, alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado nos céus. A nossa alegria deve ser pela nossa salvação. A nossa busca, o nosso tratamento, a nossa vida piedosa, não tem que ser no sentido de alcançarmos poder, de termos autoridade. Isso Deus nos dá naturalmente, Deus dá para os seus escolhidos, para os salvos, para os convertidos, para que realizem a obra. A nossa alegria não tem que ser porque nós vemos sinais e maravilhas acontecendo. Não. A nossa alegria tem que ser pela nossa salvação. Porque o nosso nome estará arrolado nos céus. Portanto, a missão dos 70 é um chamado. E muitos devem aderir a esse chamado. Aliás, todos, porque é uma comissão para a igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim, o Senhor vai nos capacitar com o seu poder. Ele vai. E nós teremos então ousadia para entrarmos ou falarmos com alguém, paz seja convosco, se houver ali um filho da paz, essa paz seja convosco, é a própria pregação do evangelho. E se houver ali um filho da paz, esta pessoa vai se submeter a Cristo. Se não houver, nós vamos sacudir o pó das nossas sandálias, porque nós não vamos trazer nada. Não vamos nem hábitos, nem linguajar obsceno, nem malícia, nem pensamentos desses que rejeitam. Mas a nossa alegria não vai ser porque nós vimos o poder ser manifesto. Mas a nossa alegria é porque nós somos salvos em Cristo de fato. E sabemos o quanto Ele é real e o quanto Ele nos amou, estendendo por nós a sua graça. Que Deus abençoe a sua vida. Seja um missionário. Ore pelos missionários. E seja você a resposta de oração de alguém. Seja um trabalhador. Porque a seara é grande. E você, em cada jornada, você voltará com alegria. Evangelize seus amigos, seus colegas de trabalho de escola, seus vizinhos. Você voltará repleto de alegria. Que Deus abençoe a sua vida.